Olá pessoal, meu nome é Celso Queiroz, eu sou professor aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, no curso de odontologia. Ministro a disciplina de saúde bucal coletiva, ciências sociais, dentre outras. Okay? Hoje então nós vamos falar sobre os dentifrícios. Mas esse tema é interessante a gente verificar um histórico sobre a indicação dos dentifrícios, seja para as pessoas comuns, seja para o nosso paciente. Nós podemos prescrever os dentifrícios. E uma curiosidade que se tem muito hoje é em relação aos diferentes tipos de dentifrícios. É com flúor ou sem flúor. O dentifrício ele pode ser utilizado para clarear os dentes, para tirar a sensibilidade, e também nós temos até os dentifrícios à base de carvão também para efetuar um clareamento. Então, quer dizer, vamos falar do dentifrício desde do fluoreto até o carvão ativado, ok? Quando nós falamos dos dentifrícios, de uma forma geral, se tem um conceito de que ele é utilizado com uma escova, justamente para a remoção de restos alimentares, e conferir um bom hálito para quem utiliza. No entanto, ele tem também um efeito terapêutico, um papel importante em relação a isso, particularmente ao controle do desenvolvimento de cárie dentária. No entanto, outras propostas vêm surgindo no mercado, como agentes clareadores, desensibilizantes, orgânicos, entre outros. Então, para a gente traçar um panorama em relação a esses diferentes tipos de dentifrícios, vamos iniciar com a ação dos fluoretos. Historicamente, nós temos aí desde 1873 a introdução do creme dental Colgate, que vinha num pote, e tinha apenas um odor agradável. Na década de 60, a American Dental Association reconheceu a Crest com o fluoreto estanhoso como agente cosmético de categoria B, e 4 anos depois, devido ao fluoreto, vai para a categoria A como agente terapêutico. Quando nós falamos em pasta de dente, a gente vai ver que existe uma composição que vai variar desde abrasivo, umectante, ligante, detergente, flavonizante, conservante. No entanto, a gente vai ver que, por exemplo, em relação ao abrasivo, nós podemos ter de 20% a 50% deste componente dentro de um tubo de pasta de dente. E em relação ao flúor, aquele flúor do dentifrício ele pode se apresentar de algumas diferentes formas, mas principalmente na forma de fluoreto de sódio, de MFP, que é monofluorfosfato de sódio, fluoreto de estanho e fluorsilicato. E, de acordo com a Anvisa, nós temos na resolução 20 de janeiro de 2012, uma lista de substâncias de produtos de higiene pessoal, e que está estabelecido lá que os dentifrícios antiaquatórios, eles têm que ter tanto de flúor, de 1000 a 1500, e que crianças até 6 anos de idade devem utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha e sob a supervisão de um adulto, o que já consta na embalagem da pasta de dente. No entanto, muitas pessoas se preocupam com a questão da abrasividade, mas nós temos que ter, porque o abrasivo presente na pasta de dente, ele faz com que eu tenha ali um esfregaço para limpar a superfície dental e dessa forma tirar aquelas manchas extrínsecas, ou seja, o que provoca também um manchamento. Então, esses abrasivos eles podem ser de diversos tipos também, como carbonato de cálcio, de sílica, pirofosfato, alumina, mas o problema em termos de pasta de dente com flúor e abrasivo é a interação desse abrasivo com o fluoreto. Então, quer dizer que quando eu tenho na pasta de dente o flúor, na forma de fluoreto de sódio, ou mesmo de MFP, nós vamos ter, se o abrasivo é de carbonato de cálcio, como vocês podem ver aqui, nós vamos ter uma formação de fluoreto de cálcio, que é um produto insolúvel. Ou seja, então quer dizer que depois de um tempo, dentro do tubo da pasta de dente, nós vamos ter o que? Um produto insolúvel. Então, nós podemos observar nessa tabela alguns tipos de dentifrícios que mostraram que inicialmente
o quanto se tem de flúor em ppm, e depois, após um ano, nós tivemos uma redução. Como, por exemplo, aqui, ó, a Colgate inicial 1.122 e depois, após um ano, 757. Ou seja, eu tive essa complexidade, né, do abrasivo, carbonato de cálcio, com fluoreto de sódio, né, ou mesmo MFP, e formando então um produto ali insolúvel, que é o fluoreto de cálcio, né? Então, quer dizer, isso é um problema. Por isso que quando nós falamos em flúor total, é diferente de falar de flúor solúvel. E isso está na nossa legislação, na regulamentação, né, de acordo com a portaria 22 de 1989, onde se tinha que a concentração de flúor teria que ser de 1.000 a 1.500 ppm de flúor solúvel, né, ou seja, e depois 600 após um ano e 450 até o final do prazo da validade. Ou seja, a partir daí nós tivemos, né, mais duas portarias, né, a de 94 e de 96, onde se removeu essa palavra solúvel. Então, quer dizer, eu tenho o flúor total ali presente. Isso é uma desvantagem, porque eu posso ter então um dentifrício que não esteja, né, com uma concentração adequada para se ter um benefício anticárie, tá? E até a última resolução de 2000 também permanece isso. Mas como reverter esse problema? Só se a gente utilizar então o fluoreto de sódio, né, mas na forma de fluoreto ou MFP, mas que o abrasivo seja sílica, daí isso não ocorre. O problema é que no Brasil a maioria dos dentifrícios eles são à base de carbonato de cálcio, tem carbonato de cálcio como abrasivo, né? Mesmo porque nós temos grandes reservas de carbonato de cálcio, ok? Então nós vamos ver que a questão de flúor, né, também em termos de concentração de 1.000 a 1.500, que é o preconizado, né, faz com que então todas as pessoas atualmente, de todas as idades, sejam beneficiados, ou seja, desde a criança até o mais velho, usa flúor. Por isso que a Associação Brasileira de Odontopediatria, né, hoje não fala mais em termos de uso para crianças de dentifrício com baixa concentração ou sem flúor, tá? Então, por quê? Porque então você teria uma criança se abstendo do benefício desse dentifrício, né, sem flúor. E o que se orienta realmente é a quantidade que é utilizada. Por isso que se fala, né, também numa quantidade reduzida e supervisionada pelos responsáveis. Ok? Bom, em relação aos dentifrícios desensibilizantes, o que eu tenho ali? Na verdade, nós vamos ter a hipersensibilidade dentinária como um problema real, de fato, que ocorre no nosso dia a dia profissional, na clínica, né? Então, reclamação de dor, com jatos, quando come quente ou come frio, enfim, né? Ou mesmo até com vento, a pessoa está sorrindo, bate o vento e sente dor. Então, quer dizer, você tem uma área ali exposta que não era para estar, mas devido a diversos fatores, como por exemplo uma retração gengival, nós temos então a hipersensibilidade dentinária, né? E que tem uma prevalência aí, né, muito variável, tá? E nós temos algumas teorias para que ocorra isso, sendo que a mais empregada é a teoria da hidrodinâmica, né? Ou seja, onde nós vamos ter aqueles fluidos dentro dos túbulos que geram uma deformação mecânica das fibras nervosas e nós vamos ter uma despolarização da fibra provocando essa sensação de dor. Dentre os tratamentos clínicos, né, e muito eficazes, nós podemos ter até os mais radicais, como uma restauração de iono de vidro, de resina, aplicação de laser, mas em termos de dentifrícios, nós temos componentes desensibilizantes presentes na composição desses dentifrícios, né? Os principais são nitrato de potássio, cloreto de estrôncio, hidróxido de cálcio, arginina, né? E também o fosfosilicato de cálcio e sódio 5%, que é uma técnica nova chamada de Novamine. Ok? Então nós temos alguns estudos em relação a esses dentifrícios, tá? Que tem, por exemplo, né, diferentes composições, mas com o mesmo objetivo de se dessensibilizar, e nós vamos ver que, por exemplo, a arginina, né, em relação ao Novamine e assim por diante, eles vão ter uma ação, né,
de obliteração dos túbulos dentinários e assim, né, diminuir essa hipersensibilidade dentinária. Alguns estudos mostram, né, mais efeitos e outros nem tanto, ok? Já os dentifrícios antiplacas e anticálculos, eles vão ter, né, na sua composição alguns componentes para que eu diminua a formação de cálculo ou a formação de biofilme. Tá? Então, nós vamos ter aí diversas teorias de formação do cálculo dentário, né, ou seja, aquela mineralização da placa bacteriana, voltando aqui, seja pelo aumento local de CO2, formando carbonato de cálcio sobre a placa bacteriana, ou um aumento de pH, e isso faz com que a liberação de amônia tenha liberação de sais de cálcio e magnésio, e também a decomposição de proteínas, né, que quelam cálcio, e dessa forma também eu vou ter uma deposição, uma mineralização da placa bacteriana. Mas o que nos interessa aqui é que esses dentifrícios anticálculos, eles vão ter como componente principal pirofosfato, também pode ter triclosan, zinco, né, e gandrez. Porém, né, nós vamos ter aqui o antitártaro tendo o pirofosfato também como um quelante de cálcio, ou seja, diminuindo essa quantidade de cálcio no ambiente, no meio bucal, então fazendo com que eu tenha uma redução da mineralização do biofilme dental. E os antiplacas, né, com o objetivo de reduzir a formação de placa, nós vamos ter, por exemplo, um antimicrobiano como o triclosan, né, associado a um copolímero, né, seja de zinco também, e daí isso faz com que eu tenha, né, uma diminuição também da concentração bacteriana e, consequentemente, da formação do biofilme dental. Ok? Outro tipo de dentifrício que vem sendo muito utilizado e também, né, e questionado sobre a sua eficácia são os dentifrícios que prometem o clareamento dos dentes, né? Ou seja, os dentifrícios clareadores. Geralmente esses dentifrícios, né, eles têm como componentes os peróxidos, só que os peróxidos geralmente é peróxido de hidrogênio utilizado, não de carbamida. Tá? Nós podemos ter também o glucovarine, que é um pigmento azul, que na verdade tem um efeito óptico de branqueamento na superfície dental, e também podemos ter pirofosfato, citrato, enfim, que potencializam esses agentes clareadores. Ok? O que eu estou mostrando são alguns papers de 2015 a 2016, onde, né, se compara alguns tipos, mostrando que esse pigmento azul, essa tecnologia de glucovarine, né, que na verdade é como se formasse uma capa, né, mais esbranquiçada sobre o dente, dando então um branqueamento, né, seria um mascaramento dessas manchas extrínsecas, né, eles não demonstraram eficácia, e aqueles, né, convencionais, clareadores convencionais, como por exemplo, né, peróxido de hidrogênio, eles já são mais eficazes, né? Mas nós temos aí que as evidências presentes numa revisão sistemática, né, não sugerem que os dentifrícios clareadores apresentam potencial para clareamento, potencial, mas não de fato que isso realmente seja, né, de fato efetivo. Tá? Nós vamos ter aqui, né, em esses estudos de 2018, mostrando que esses dentifrícios clareadores eles têm um potencial, né, e que eles também reduzem, né, também essas manchas extrínsecas presentes na superfície dental no esmalte. Ok? Além, né, e na onda desse clareamento de dentes brancos, enfim, de sorrisos muito bonitos, nós temos aí outros produtos alternativos, mas são pastas de dentes alternativas, né? Por exemplo, os dentifrícios à base de carvão ativado. O carvão, na verdade, ele é um material de carbono que é excelente para clarificação, desodorização e purificação de líquidos, né? Então, nós temos até a elaboração de filtros, né, no tratamento de águas com carvão ativado, para se fazer essa clarificação, purificação. No entanto, na pasta de dente, fazendo aí uma busca em sites, né, de pesquisas odontológicas, nós vamos verificar que a escovação com dentifrícios à base de carvão ativado, ele é uma atrativa forma de higiene, uma vez que está aliada à promessa de dentes mais brancos. Mas ainda
existe a suspeita de que o carvão ativado presente nos dentifrícios pode agredir a superfície dentária e resultar em um desgaste dental indesejado. Por quê? Porque o efeito abrasivo aqui, a gente não tem um controle. Naqueles convencionais comercializados, nós temos de 20% a 50%, né, e também associado ao fluoreto. Então, a conclusão desses produtos novos, à base de carvão ativado, é de que é importante que os dentistas, os estudantes, eles sejam apresentados esse tipo de dentifrício, porque a população, ela pergunta sobre isso. Eu tenho esses produtos sendo disponibilizados, né, em diversos tipos de sites de comércio, tá? Então, mas nós temos que nos basear realmente, né, na eficácia, né, do produto frente a uma metodologia de trabalho, né, científico. Ok? Esses estudos, nós temos aqui uma revisão de literatura de 2017, mas também que conclui que os resultados, né, eles se mostram insuficientes, né, para que eu tenha realmente uma posição em relação a esse tipo de pasta de dente. Tá? Então, nós temos aqui um cuidado, né, em relação à promessa de clareamento através desse tipo de produto que ainda nós não temos consistência científica para poder indicar realmente para as pessoas, ok? Tá? Esse estudo de 2019, ele faz uma comparação, né, de pasta de dente com carvão, aquele que tem o pigmento azul, e com peróxido de hidrogênio, tá? Ou seja, então qual é o mais efetivo? E a gente vai ver que ele verificou que somente aquele dentifrício, né, que tem um peróxido como agente clareador é que realmente de fato tem potencial para clarear os dentes, ok? E por curiosidade a gente vai ver que, aliás, o valor de uma pasta de dente dessa, né, ela realmente tem um custo muito alto em relação às outras, tá? E promovendo aí às vezes um estardalhaço, uma conversa muito alta, enfim, mas sem evidência. Além disso, nós temos os dentifrícios, né, naturais, como por exemplo os que contêm melaleuca, ou seja, melaleuca, né, eles é uma planta, né, um chá na verdade, assim como cúrcuma, né, que é uma raiz de sol, enfim, de gengibre, tá, que são indicados também, né, ou melhor, né, existe comercialmente uma indicação em termos, né, de limpeza, né, dos dentes, tá, na forma de dentifrício. Tá? E, como se não bastasse, nós também temos diversos tipos de sabores de pasta de dentes naturais. Melancia, gin tônica com caqui, amora com alcaçuz, maçã verde, enfim. Esses dentifrícios naturais, eles não contêm flúor na sua composição. Então, quer dizer, toda a evidência do fluoreto presente na pasta de dente, juntamente com com a fluorização da água de abastecimento, e que reduziu, né, em mais de 60% a prevalência de cárie, né, desde o ano da década de 70, 80, enfim, está muito consolidado, a gente vê então que esses dentifrícios não suprem, né, a real necessidade, o papel da pasta de dente aqui, não só como limpeza dos dentes, mas também com a proteção, né, do efeito anticárie, ok? Tá? Mas então é importante a gente verificar que de fato nós temos aí hoje uma gama muito grande de oferta em termos de pasta de dentifrício, né? E é importante nós termos a comunicação do profissional em relação ao paciente, porque o paciente chega para a gente e pergunta, né, doutor, mas eu posso usar esse dentifrício de carvão? A questão não é se pode usar. Nós não temos evidências de que realmente aquele abrasivo ele não vai realmente desgastar em excesso, né? Ele não é excessivo aos dentes, ou seja, e de que ele realmente vai clarear. Então quer dizer que nós não temos como fazer uma indicação, né? A indicação de dentifrício fluoretado nós temos, a indicação de um dentifrício whitening, né, de agente clareador, nós estamos até associando com clareamento, né, profissional e verificando que pode realmente, né, perdurar mais esse clareamento. A indicação de um dentifrício que seja, né, antitártaro, antiplaca ou mesmo, né, para hipersensibilidade, a gente tem compostos realmente presentes, né, para tal. Então quer dizer, existe uma indicação.
dependendo, né, do paciente. Porém, né, esses novos dentifrícios a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Por isso que essa tríade que eu coloquei aqui entre o profissional e o paciente, né, e as evidências, quer dizer, é isso que vai gerar toda a informação, né, proveniente, então, né, a que se deve de forma correta do profissional para o paciente, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção e a gente se vê, né, em outras palestras. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quer entrar em contato, eu deixo aqui o meu e-mail. Tchau, tchau, até a próxima.